Olá pessoal, eu sou a Gabi Lochaiter e esse é o programa Recontar, aqui no Coletiva.tv. E hoje, quem senta ao meu lado é Miltinho Talavera. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceitado novamente Imagina. o nosso convite. Depois de muitas cruzadas de agenda, a gente conseguiu se encontrar. Pois é, eu já sei que tu não revisitou o teu perfil, então isso é maravilhoso. Não, eu achei que era de 2016 e vocês acabaram de me dizer que é de 2006. Então, Pois direto do túnel do tempo. Exatamente. Mas antes de qualquer coisa, eu vou explicar o que é o Recontar. Aqui no Recontar, a gente revisita uma das seções mais queridas do portal coletiva.net, o perfil. A cada episódio, um perfilado senta ao meu lado para contar o que aconteceu desde o dia em que foi entrevistado. Então, vamos juntos? Está no ar o Recontar. Então, vamos apresentar um pouquinho melhor o nosso convidado. Ele é publicitário formado pela PUC, com mais de 25 anos de carreira, já passou por grandes agências aqui do estado. Em carreira solo, se especializou no desenvolvimento de projetos de comunicação para marcas e instituições. O currículo completo dele está aqui na descrição, assim como o link para ler o perfil lá na íntegra. O perfil do passado. Do passado, Tá. Exatamente. Que agora vai ser o perfil do presente. Exatamente. Então, tá pronto? Vamos lá? Mas tô ótimo, imagina. Sempre. Partiu nave da Xuxa. Sempre pronto, Partiu sempre planeta pronto. Xuxa. Então, mas antes eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, obviamente, no canal e ativem o sininho, porque assim o YouTube vai avisar sempre que tiver vídeo novo. Tá bom? E se ainda não me segue no Instagram, por favor, @miltinho_talavera, é só clicar na tecla azul. Deixaremos tudo na descrição aqui do vídeo, com certeza. Todos os teus contatos. Todos os meus contatos. Então tá. Na época do perfil, tu estava à frente da Paim. Exatamente. 2006, Isso foi há 17 anos atrás. Tu lembra quando tu foi entrevistado? Tu lembra de alguma coisa? Eu lembro que quando eu fui trabalhar na Paim em 2005, eu estava à frente do departamento novo que foi criado naquela época, que era o departamento de moda e estilo. Sim. Que foi criado especialmente para atender lojas Renner na época que era a conta da Paim. E o meu papel era fazer o vínculo dentro da agência, de fazer o vínculo junto com a área de estilo e criação da Renner junto com a área de criação da agência para fazer essa troca de informações. Sim. Não existia Instagram, mal tinha celular, eu acho que era celular ainda de tecla, não era de tela, e a gente estava ainda meio que navegando e capengueando no mundo da internet ainda. Tinha sites, mas era o mundo ainda dos blogs e fotologs, eu acho que era na época do fotolog. Sim, eu quero puxar para esse lado da moda, eu já vou começar. Que é uma marca registrada tua, teu estilo, teu jeito de vestir. E eu quero abrir a primeira aspa para ti, quando tu começou lá na Paim, que tu estava muito entusiasmado. Aspa que eu falei. Exatamente. Gente, que medo. Trabalhar com informação e comportamento era tudo que eu queria. Eu quero saber, de onde é que veio essa tua paixão pela moda e por que ela pauta tanto a tua vida profissional e pessoal? Vamos pensar agora a linha de raciocínio. A história da moda, eu sempre gostei de... Na verdade, tudo que eu me lembrei, vamos fazer outra linha de raciocínio. Quando eu era criança, e não era em Barbacena, quando eu era criança, tipo 3 a 5 anos, eu desenhava figuras femininas como se, daquela época, dos croquis de figurinista, de estilista de loja de tecido. A minha avó materna era costureira e eu tinha na família uma prima por parte do meu pai que também era costureira. Então eu vivia e convivia com o mundo das máquinas de costura. E eu gostava de ver os musicais das épocas da década de 40, 50 na sessão da tarde e sempre fui aficionado por televisão. Então, e aí fui crescendo gostando desse mundo feminino. E figuras femininas sempre marcaram a minha criação. Porque o meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e a minha mãe, a minha tia e principalmente a minha avó materna era as figuras que me povoavam no meu universo. Sim. Eu sou o neto mais velho da turma dos primos da família da minha mãe. Sim. E o meu neto, acho que eu sou o neto mais velho também, sim, o neto mais velho da família do meu pai.
Então, sempre essas figuras femininas me pontuavam. E lá no fundo, naquela época, eu ainda não sabia, mas depois eu fui descobrir, depois de adulto, que eu já tinha esse lado gay e homossexual ainda latente, mas não aflorado. Então, a moda nada mais é que um recorte dessa minha projeção feminina, e aí eu desenhava muito na época. Eu fazia desenhos e até uma vez a minha mãe me levou numa escola de arte para ganhar uma bolsa de estudo, alguma coisa assim, mas as coisas não evoluíram. E aí quando eu fui parar na faculdade, eu queria fazer duas faculdades, ou fazia publicidade ou fazia artes cênicas, porque eu gostava de moda do que eu via na TV, porque eu sempre fui telemaníaco e sempre noveleiro. Então, vamos falar sobre isso sim, depois. a novelas pontuam a minha vida até hoje. Viva o Globoplay, graças a Deus hoje. Então, essa é a história da moda. E aí, quando a moda e o comportamento, que eu sempre gostava e assinava revistas de moda, acompanhava desfiles que aconteciam na época, os programas de moda, os programas femininos da década de 80 em Porto Alegre, que era o Guaíba Feminino, com as Panteras de Caldas, das Caldas. Então, eu sempre vim, e eu tinha uma coisa desejo muito latente eu brincava de desfilar dentro de casa, essa história de ver os modelos, manequins e ver desfile, as novelas Plumas e Paetês e Marrom Glacé, que tinha a vida íntima do mundo da moda, os costureiros, que naquela época não chamavam de estilistas. Então, tudo isso já povoava no meu universo. E aí, quando eu entrei para publicidade, eu comecei a atender marcas de varejo, que tinham o vínculo com a moda. Total. A primeira conta que eu atendi na primeira agência que eu trabalhei era o Shopping Guatemi. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da história dos 40 anos do shopping. Legal, que demais. Apesar de ser um assistente de atendimento na época e de estagiário assistente de atendimento, a parte da minha vida se construiu na Standard, que atualmente era da Ogilvy naquela época, e aí eu atendi a conta de Guatemi, que era, imagina, um shopping que tinha 150 lojas na época, 110 na época, 110 lojas tinha na época. E aí eu participava da reunião da Associação dos Lojistas, então os donos das lojas, e eu junto lá, então eu tava assim, os olhinhos brilhando, Imagina, tava né? no auge. Sim, imagina. Vamos falar do Miltinho da Noite. Ali no início dos anos 2000, tu começou a frequentar muito os eventos de Porto Alegre, porque tu começou a andar muito com o pessoal como a Maureen Mota, o Roger Lerina, e tu ficou muito conhecido entre promoters, relações públicas e todo esse pessoal que chamou a atenção da Scala, da agência Scala, e tu foi para lá para criar um grupo, para criar o setor de marketing e comunicação. E de lá tem uma história maravilhosa que tu contou naquele momento, que foi que tu criou um mailing, tu pegou o mailing da agência, aí botou mais outros, tantos amigos como conhecidos. Eu vou botar mais para trás. E para fazer convites e para falar sobre as badalações da noite. E naquela época, estavam com 600 nomes esse mailing. O que aconteceu? Esse mailing existe? O que aconteceu com ele? Existe dentro do backup, tá? Na verdade, a minha vida noturna começa quando eu entro no mundo da propaganda. Eu considero a minha vida... Foi quando eu descobri a Noite de Porto Alegre, onde eu me sentia familiarizado com o comportamento do que eu era. Na minha parte adolescente e jovem, de 20 e poucos anos, eu frequentava com as turmas do meu prédio, e amigos, irmãos e amigos dos irmãos, ali onde eu moro até hoje. A gente frequentava 24 de outubro e frequentava o Independência. E tudo quando eu via aqueles lugares, o Água na Boca, o Le Club não tinha na época, o Água na Boca, tinha umas boates ali na Independência, que daqui a pouco vem o nome, e eu lia no jornal e via as coisas comentando na TV, nos programas femininos. Assim, eu quero conhecer esses lugares e ser amigo dessas pessoas. Quando eu entrei na Standard, que foi a primeira agência que eu fui, eu descobri o Ocidente. Isso foi em 1985, 86, 87. Quando eu descobri o Ocidente, assim, é aqui que Porto Alegre funciona. Porque tinha de tudo, e como até hoje, até hoje, são 43 anos já que o Ocidente está fazendo em 2023, é desde 80, então eu já cheguei atrasado no Ocidente. E aí eu comecei a conviver com os meus colegas de agência, os colegas de faculdade, e eu comecei a viver a noite de Porto Alegre de uma forma intensa. Era a época pós-punk, a época New Wave, e estava começando aquela época do movimento dark. E a gente ficava ali no Bonfim, ficava na esquina entre João Teles e Oswaldo Aranha, frequentava ali. Foi quando eu descobri a boate gay Enigma, que era um sucesso na época, que era ali na Pinto Bandeira. Na Pinto Bandeira.
que era a primeira boate que podia dançar, jantar e beber em copo de vidro. Ah, tinha essa diferença? Sim, porque era uma boate refinada da época e trazia a referência de uma boate dos tempos de Nova York. Claro. Aí tinha a Crocodile, depois teve o Beribalá, depois teve o Le Club. Então, eu era dessa geração, já tinha uns 25, 27. E aí eu já me tornei uma pessoa pública da noite, porque eu saía de segunda a segunda. Eu saía da faculdade, ia pra noite, da noite emenda. Não, jovem, todo jovem consegue vir à noite. Eu ia trabalhar no outro dia virado, bebia, entendeu? E dormia 3, 4 horas, e aí comecei, e aí o grupo, como hoje até os outros jovens têm o mesmo grupo, comecei a me tornar conhecido e também quis conhecer pessoas, porque eu sempre tive vontade, tenho como até hoje, eu puxo assunto até com o cachorro de plástico, tá? Eu nunca eu saio do lugar sabendo o nome de quase praticamente as pessoas, desde a caixa do supermercado, o padeiro, o vigia, tudo eu puxo assunto. Tu gosta de pessoas. Amo. E hoje em dia eu uso isso como moeda de troca, porque é a minha forma de remunerar. Sim. Voltando à história do mailing. E aí, quando eu estava trabalhando, eu fui sair da 10, eu fui trabalhar na área comercial da Rádio Atlântida. E aí foi ali que eu descobri o mundo que eu gostaria de viver, que era produzir informação. Então tinha os estúdios de todas as rádios da RBS na época, dentro do mesmo prédio onde eu trabalhava. Tinha os programas de TV na RBS TV, que tinha mais programação local, e os amigos que eu conhecia da noite estavam começando na redação da Zero Hora. O Roger era um que trabalhava no Cabeças Cortadas, que era um cabeleireiro que eu cortava o cabelo quando eu tinha o cabelo. E a gente se conhecia da cena do Bonfim. E aí essa virada de chave, de começar a conhecer pessoas, e quando eu descobri o mundo da comunicação, eu chegava a momentos que eu deixava de vender da rádio para entrar no estúdio, quando eu voltava do meu tour pela cidade, para dar o boletim das coisas que estavam acontecendo na rádio. Então eu entrava no estúdio da Rádio Atlântida, o Márcio Paz me dava espaço. Acabei de vir agora, não sei o que, e o Milton vai dizer que aconteceu, que viu alguma coisa na rua. E eu entrava eu chegava mais cedo no programa da Glória Oliveira e do Newton Fernando para contar o que tinha acontecido na noite anterior. Porque Newton e Milton só tem uma letra que troca no início. E eu pegava os convites dos eventos que o Newton Fernando não ia, porque ele tinha que estar no outro dia 6 da manhã, 7 da manhã na rádio, e eu chegava nos lugares e dava o convite, tinha convite para entrar em evento. Eu dizia, eu sou o Milton Talavera, eu estou representando o Newton Fernando, e amanhã, quando eu chegar na rádio, eu vou dizer o que aconteceu. Várias coberturas do desfile da Milka, eu chegava mais cedo na rádio para contar. O No Limite, o primeiro No Limite, eu chegava na segunda-feira de manhã para contar o que eu tinha, o comentarista da rádio, e eles me davam espaço. Sim. Aí teve uma vez que eu fui viajar para Londres, eu tirei férias, eu trouxe a pilha de CD para tocar na rádio, aproveitei as férias do Júlio First, Denise Cruz assumiu ele, botava os discos do Miltinho na rádio. E aí o meu nome se tornou popular neste momento. Na época, o departamento de comunicação da Scala me chamou, porque o Fedrizi, eu atendia a Scala na época pela conta da Telefônica, e amigos que trabalhavam lá diziam, Milton, tem que vir trabalhar aqui para fazer o que a gente está querendo construir, que é o departamento de comunicação. Assumi o departamento de comunicação em 2003, 2004, não, minto, antes, 2002, por aí. Por aí, não vou lembrar a data agora. Na Scala, e aí, para me comunicar internamente, eu comecei a criar, eu pegava todos @Scala, e eu tinha os outros amigos das outras agências, então, todos @Competence, todos @Paim, todos e botava dentro dessa lista, e os amigos da noite que eu também conhecia, alguns jornalistas, e toda sexta-feira, depois do almoço, eu disparava o que tinha de legal acontecendo no final de semana, pelo meu ponto de vista, o que tinha de festa, e às vezes sorteava convite. Uma newsletter da noite. Uma newsletter da noite. Eu derrubava o servidor às vezes, porque tinha mais de 1.000, e o nome foi crescendo. E aí, num desses e-mails que eu mandava toda sexta-feira, tem o meu amigo que não sei o que, pode botar, me manda, que eu só botava Ctrl+C, Ctrl+V, e eu disparava. Num dos disparos que eu fiz um comentário, uma crítica sobre o camarote da Renner do Planeta Atlântida, daquele ano. O pessoal da Paim, a Roseli Sanchotene, que era do marketing na época, a Lu Franciscone e o Rodrigo Pinto, me chamaram porque eles estavam com esse movimento embrionário de construir um departamento de moda. E pela análise que eu fiz, porque na verdade eu não só comentei os shows, eu comentei quem vestia o quê, o que tinha sido a tendência. Eu fiz um textão. Sim.
Mônica Bergamo, quem dera. E aí larguei tudo ali e disparei. E aí eles me chamaram para construir esse departamento de moda. E aí dentro da Painha a gente criou o Fashion Time, que era uma newsletter que eu disparava semanalmente, contando as coisas de moda, já trazendo para o mundo Renner e para o mundo moda, que na época a Renner estava bem na virada de a Renner tem o estilo, todo mundo pode ter o seu, e aí a gente estava mudando de a JCPenney, tinha comprado a Renner, e aí tinha os lifestyles, Just Be, Cortelli. Já era separado por... Já era o início, e nós tinha que tinha um controle muito rígido, para cada perfil de moda tinha que comunicar de um jeito. Sim, sim. Era aqueles anúncios na revista Caras, que era Bíblia, que era assim, 15, 20 anúncios. E tu vai sair daqui e vai revisitar esse mailing só pra... Esse mailing, na verdade, muitas pessoas... Existe dentro lá de um backup que eu tenho, mas esse endereço de e-mail não existe mais. Claro, sim. Porque assim, por exemplo, @ Scala era Scala MKT, claro, agora é Agência Scala. Competência, as pessoas não... E a turma da minha época, que vivia comigo com os 25, 30 anos, agora vou fazer 60 no final do ano, no mesmo ano de Xuxa, graças a Deus, que entendeu? bom, né? Graças a Deus. E seria uma pessoa sexagenária. Atenção, sexagenária. E aí este mailing ainda existe, e aí veio a época dos fotologs. E aí faz um fotolog, meu time, faz um fotolog. Eu não tenho paciência de ficar postando todo dia a minha vida pessoal. Fazer foto uma foto que eu fazia. Eu saía de foto de máquina digital e antes de máquina de filme de rolo e fotografava as pessoas na noite e me fotografava. E eu tenho os albinhos de foto até hoje guardado. Ai, que legal. Eu tenho um acervo da Biblioteca Pública, se quiser fazer o Memorial Milton Talavera, tenho 3 caixas de recorte de jornal, tudo que eu aparecia. E aí, como eu era uma pessoa bem espaçosa, agora eu tô bem mais regrado, eu via uma câmera ligada, eu e já fazia para tirar foto, já fazia para me entrevistarem. Foi tu que criou o Bem na Foto? Te lembra do Bem na Foto? Não, tinha o Bem na Foto, depois tinha qual é a boa. Ai, é verdade. E aí, eu chegava, já cumprimentava o fotógrafo falava, já faz uma foto minha para ficar livre, já, porque eu não já faço. E aí o fotógrafo já registrava, e uma coisa foi engatando na outra, e aí me tornei uma pessoa pop, popular e conhecida. E outra virada de chave minha de exposição de imagem, que foi muito legal, eu fui num evento do show do Lenny Kravitz, a convite da Claro, lá na torre da TV, e o Clóvis Duarte, o grande professor e mentor Clóvis Duarte, chega para mim e diz: Miltinho, a Vanessa já te ligou? Eu disse: quem é a Vanessa, Clóvis? Minha filha. Eu disse: sim, a Vanessa, por que ela vai me ligar? Não, a gente quer que tu vá participar do programa agora toda semana para fazer comentários de moda, porque eu tava Não, como assim? Eu quero, mas nunca fiz televisão, né? No primeiro dia eu me gravava de videocassete, quando eu chegava em casa e me assistia. E eu pedia para as pessoas dizer o que eu tava. A primeira vez que eu entrei no vídeo, minhas veias tudo saltavam, assim, porque eu tava falando com uma câmera ligada com o botãozinho vermelho, eu tinha que contar tudo aquilo, nervosérrimo. E aí o Clóvis, te acalma, meu time, e aí eu passei uns 4, 5 anos com ele na TV Guaíba, que eu entrava toda terça-feira, naquela noite, eu contava o que tinha acontecido no final de semana e o que ia acontecer na semana seguinte, em Porto Alegre. Sim. Porque eu pesquisava, ficava ligado, e aí começaram a me alimentar de assuntos. As assessorias de imprensa me alimentavam desses assuntos, e as assessorias de imprensa dos clientes que a gente atendia tanto na Scala depois quanto na Paim. Depois da Guaíba a gente foi para Pampa, aí eu fui para sexta-feira de tardezinha, aí eu contava o que ia ser no final de semana, e o falecido JK, que era meu colega de bancada, eu comentava no ar que ele era meu parceiro da noite. E o Dado Schneider junto, então nós era 4, JK, o Dado, eu e o Clóvis, na sexta-feira, e a Magda, nós bebia vinho, e a função me contava no final de semana como ia, eu levava disco, levava foto, eu ensinava a enrolar Sharp, como é. Tem umas que tem que gravar de... E aí a minha imagem ficou mais exposta e não existia ainda Instagram. O Facebook estava começando, tinha Orkut na época. Sim, era o Orkut. E o Facebook estava começando. Sim. E assim, mas fácil tu perguntar, porque eu tô falando e ela não pergunta, tem várias perguntas. Mas é que aqui é tu. É recontar. É a tua vida, a gente tá aqui pra te escutar. Parte dela. É tem verdade. Partes que a gente não revela. Quem quiser saber, manda um direct que eu conto. Se tá me vendo e não lembrava de mim, eu continuo vivo, bem faceiro e bem faceiro. Coisa boa. E essa tua vivacidade, como foi viver a pandemia? Com essa coisa da noite, como é que foi pra ti viver a pandemia? O pior, além de viver a pandemia, foi ver pessoas próximas a mim negando a pandemia.
fazendo festa clandestina, aglomerando, comemorando o Natal de 2020 em família, com máscara igual, se fotografando na frente de perus. Amigos que eu tinha como próximos meus, viajar em caravana para transar em Caraíva. Comemorar o Carnaval no Rio de Janeiro, virando estrelinha na areia. Debochando, não se vacinando. Sim. Negando a pandemia, compartilhando fake news. Mas assim, pra ti internamente, como é que foi? Um horror. Na verdade, foi um horror, mas foi um momento de libertação, porque eu consegui me desfazer, eu digo desfazer, e me desconectar de muita gente que eu convivia de um mundo muito supérfluo e fútil. Uhum. Eu me tornei uma pessoa muito mais tranquila e neutra. Uhum. No momento da pandemia me ajudou muito a fazer esse limpa-trilho, entendeu? Essa lavagem interna e externa. Uhum. Eu me desconectei de muita gente, mas me conectei com o dobro de pessoas que pensam que nem eu e eu trago elas comigo muito próximas ainda. Colegas de trabalho, então tem assim uma que me ajuda, virou minha parceira de trabalho, não é sócia, mas é parceira, que é a Bruna Paulin, que até hoje eu trabalho com ela, fala dela me arrepia, porque ela que me despertou algumas coisas pandemicamente. Que ela trabalhava ela fazia a divulgação de um restaurante e no início da pandemia, para divulgar que o restaurante fazia delivery, na segunda semana, ela me ofereceu uma quentinha do restaurante. Eu disse, eu não preciso de comida. Eu tenho um amigo que é enfermeiro, que está virando 24 horas, ele chega em casa e não tem o que comer, vou mandar para casa dele, pô de gato. E aí nós mandamos para casa dele, com uma carta escrita por mim. E aí, quando ela me deu esse reset em mim, que eu dei esse start, eu disse, vamos ajudar vamos ajudar pessoas. E aí uma corrente. Uma corrente do bem, B de Bruna e M de Miltinho. E aí o que aconteceu? Essas pessoas com quem eu convivia, que eram os arrobas famosos da cidade, eu tentei trazê-los perto de mim para fazer esse mesmo movimento. Alguns me diziam, não posso, a jaqueta branca é a última tendência do inverno. Eu comprometi com a loja que eu preciso... Minha amiga, tu não vai sair de jaqueta branca. Tem que ficar dentro de casa. A bota vermelha vem com tudo. E elas continuavam fazendo os clube post, entendeu? E se fotografavam. O desafio do travesseiro, entendeu? Aí eu recebi uma torta da minha casa de presente, mas eu peguei Covid do motoboy. Não. Tu aglomerou, tu tava fazendo festa clandestina com teus amigos, entendeu? E se fotografava batendo tacinha. Eu tenho toda a lista de todos os arrobas, se alguém quiser um dia, porque essas pessoas eu não sei nem o que andam fazendo. Moram todas em Porto Alegre. E se eu as encontro eventualmente em evento social, eu faço olho de mosca. Que é aquele olho que tu não olha 360 e tu passa por cima e dele, tudo bem. Uma delícia me desprender dessa turma toda. Mas é bom, né? Eu acho que para muita gente foi bom. Esse período serviu para isso mesmo, né? Para fazer uma reflexão, muito mais que uma reflexão, mas essa limpa realmente. E agora acabei de saber, amanhã, com 55 anos, pode se tornar uma pessoa ambivalente. Amanhã seria uma pessoa ambivalente. Ah, que coisa boa. Seremos bivalentes agora. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, porque da pandemia vai passar. É antes de Cristo e depois de Cristo. É verdade. Televisão. Tu é fascinado por televisão. Total. Na época do perfil, tu falou que tu não perdia um capítulo de novela. E agora a gente tava falando sobre BBB, então tu acompanha muito. Eu assisti Vale Tudo 5 vezes. E A Viagem, não? Não, A Viagem não. E a Vale Tudo foi uma novela que me acompanhou em 2020, na pandemia. Eu assistia um capítulo por noite no celular, na hora que eu preparava a janta. E eu ficava, às vezes eu botava 2 capítulos na noite, e aí depois eu emendava com outro programa de televisão. Eu tive uma rotina diária dentro de casa, fazendo as coisas que tinham que ser feitas, não aglomerar, pedindo para as pessoas ficarem em casa, ajudando quem precisava ajudar, quem estava tentando fechar negócio, conectava com pessoas, fazia divulgações e fazia conexões dessas pessoas com jornalistas para fazer matéria de TV, matéria de jornal. Então, eu fiz o bem para muita gente e esse bem que eu fiz para todas essas pessoas, eu estou colhendo agora, depois de todo mundo vacinado em 2021, 2022. Coisa boa, né? Não foi ótimo. Ótimo não, foi um horror, né? Mas sim, foi um horror, mas que bom que tá sim, teve e o Coletiva foi até... muito bem. A Márcia me liga em janeiro de 2021. Miltinho, tu que sabe tudo o que está acontecendo. O que está acontecendo de novo em Porto Alegre? Eu tô na praia. Mas como é que tu... Mas tu não botou nenhuma foto? Não botei nenhuma foto. Eu tô na praia, mas ninguém precisa saber que eu tô na praia. E aí, eu não sei se vocês viram, mas eu tô fazendo uma campanha em prol
para as pessoas a favor de ficar em casa. Todas essas... E aí, não estou sabendo. Aí alguém da redação fez uma stalkeada no meu perfil. Na semana seguinte, ou 2, 3 dias depois, eu fui entrevistado e virei capa da newsletter de sexta-feira. 3 dias depois, até hoje eu agradeço, foi uma ali eu consegui me concentrar toda a minha energia e postava diariamente, às vezes 2 vezes por dia, recados para as pessoas. Tem ali todo o histórico da pandemia em Porto Alegre, está todo ali, bem e mal. Eu também mandava recado para algumas pessoas subliminarmente. E nenhuma delas veio bater boca comigo, nem me tirar satisfação, que é o melhor de tudo. E se viesse, não tinha problema nenhum. E aí, a turma da H-Mídia, o Paulinho Secom me liga, diz, Miltinho, eu quero botar tua campanha na rua. Eu disse, como assim? Nos painéis digitais que a gente tem. O menino que trabalha comigo, Gabriel, vai animar toda a tua campanha. E aí isso foi indo, e aí eu tentei vender para várias pessoas, empresas, eu liguei até pro Grêmio, para dentro do Grêmio, pro Inter, para no intervalo do jogo rodar os videozinhos, mas no fim não rodou, não tem problema, mas eu tentei falar até com a assistente direto de Luísa Trajano, da Magazine Luiza, para entrar no grupo da vacina, que eu queria estar dentro da reunião online. Também não consegui. Não rolou. Mas eu fui. Onde eu fui, um dia para ir, eu fui. Eu queria estar Eu queria fazer ser grande propaganda do governo do estado para fazer... Da vacina? Da vacina. Tu quisesse usar minha imagem, poderiam usar. Mas aí eu entrei num foco menor, que era na minha bolha. Fui uma cabeça e um líder muito forte na minha bolha. E outras pessoas que eu não os conhecia que eu não conhecia pessoalmente, conheci digitalmente e depois me tornaram-se amigos e amigas até hoje. Maravilha. É muito legal. Eu quero falar... Voltando à televisão. Da televisão. Desculpa. Porque... Não, aqui o programa é teu. Nosso. E de você que está nos assistindo. O teu sonho era apresentar um programa ao estilo Saia Justa. E tu teria dentro do programa um quadro que tu até brincou, que era de transformação. E tu brincou que tu seria tipo o netinho de Paula, o pagodeiro, que ele fazia... Não era Boa Noite Cinderela, Era alguma coisa de Cinderela, era Cinderela. Boa Noite Cinderela é a droga que deu para as pessoas. Mas, assim, tu já participou de alguns veículos, já apresentou, mas, assim, continua esse sonho na tua cabeça? Continua. Tu tem alguma coisa, assim, um projeto? Eu tinha aposentado essa ideia de ser uma... Na verdade, eu tentei fazer isso pelo meu Instagram antes da pandemia. Ter uma voz... ter uma voz, não. Usar a plataforma como uma ferramenta de comunicação. Sim. Mas eu não tenho paciência de ficar falando pro telefone, porque eu não consigo. É muito pequeno. Sim. Não consigo. E eu acho chato. Foi no início, quando as pessoas começaram a usar quando começaram a botar o Snapchat virou Stories, que começou a usar os Stories, virou uma grande forma de se comunicar. Eu tenho muita coisa que aparece no meu perfil de eu ter feito. Eu fiz vídeo. Gravei vídeos na época da pandemia sobre o orgulho, do orgulho LGBT, do orgulho gay. Mas isso aqui que a gente está fazendo, eu fui cotado por alguns pilotos da época da TV Com para fazer programas, mas no fim o projeto não evoluiu. Mas agora com as ferramentas digitais, a gente consegue ter isso de uma forma muito mais real e verdadeira. Só que agora... Passou 2021, 2022, agora esse ano eu comecei assim, porque eu preciso fazer uma coisa diferente na minha carreira. Eu já fiz muita coisa, daqui a pouco a gente vai falar o que eu estou fazendo e quem pode me contratar para fazer mais coisas. Eu quero explorar esse meu lado de comunicador, porque, na verdade, eu não me considero um publicitário, eu me considero um comunicador. Dizem, tu é influenciador digital? Não, nunca fui. Tu é blogueiro? Não, nunca escrevi. Eu sou um comunicador, então, e aí eu achava que as pessoas talvez, como eu fiquei muito tempo recluso, em época pandêmica, recluso digitalmente, que eu não aparecia, e eu passei uma temporada agora desde dezembro, eu fiquei morando na praia. Então eu não convivia com pessoas que não conviviam com Porto Alegre. Sim. E aí agora, quando eu voltei em março, eu comecei a conviver com Porto Alegre, eu vejo que pessoas, ontem eu fui num evento da Unimed, 3, 4 pessoas, que bom que tu tá aqui, eu me lembro de ti que fez isso, as pessoas lembram da minha imagem. E aí eu tô com um projeto muito embrionário ainda, que é voltar pro vídeo, mas fazendo o vídeo de uma forma com cara de Porto Alegre atual, explorando a ferramenta Instagram, mas de uma forma diferente.
Opa. com um produto novo. E a tua família, né? Tu exaltou muito a tua mãe, a Miltinha. Dona Miltinha, Na época, Dona Miltinha. E dos teus sobrinhos. Tu falou da família em geral, Que mas agora tu são dois exaltou... homens de 27 Pois anos. é, eu vou abrir uma Mas aspas tem o xodó pra da ti. vovó agora, que é o Antônio, que tem 3 anos e meio, né? É, eu já vi foto também, tua coisa mais querida, né? Uma aspas pra ti. Gosto de levar informação e novidades pra eles, pros sobrinhos que na época estavam com 9 anos, tá? Embalagens de novos produtos, desenhos animados, Eu inéditos. levava eles no Dona Fashion, eles adoravam ficar na primeira fila comigo. Como é que tá a tua relação hoje com 2 homens? Que já são Um deles homens? mora fora, fazem 3 anos, que é o Bruno, tá morando na Austrália já. Ele foi pra lá pra tentar carreira e vida, tá morando lá. E o outro é um próximo meu, que é o Matheus, que ele já tá também já... Ele fez uma coisa muito que eu gostaria de ter feito quando eu tinha meia idade, com a idade dele. Ele saiu de casa e tá morando sozinho. Eu não consegui fazer isso por relação muito forte que eu tenho com a minha mãe. Então eu moro com ela, ela mora comigo até hoje. E eu No nunca... IAPI? Na verdade, IAPI é do outro lado da rua, do lado de onde eu moro, ali é Passaria ou Higienópolis. E eu, desde os 7 anos, eu moro nesse mesmo apartamento, então eu nunca me mudei. Então, eu tenho 43 anos que eu moro nesse mesmo condomínio, e hoje nesse mesmo condomínio, a minha tia e a minha avó já faleceu, a avó materna, mora no mesmo prédio, e a minha irmã mora no mesmo condomínio que nós. Então, a nossa família é ali, e é ali que a gente tá. Então, e o Matheus mora ali perto de casa. Já faz uns 2, 3 anos que ele tá morando sozinho. E tenho agora o filho do Betinho e da Thaís, que é o Antônio, que tem 3 anos e meio, que é um filho da pandemia. Ele nasceu em junho de 2019. Eu quero falar de carnaval. Tu Amo. é alucinado por carnaval. Muito. E naquela ocasião, o teu sonho mais louco, tu dizia, era ir na Sapucaí assistir, mas no camarote da Brahma. Isso aconteceu? Não, no camarote da Brahma ainda não. Ainda O camarote não, da Brahma... mas na Sapucaí tu camarote número... Na verdade, o camarote da Brahma virou camarote número 1. Agora, como a gente não é convidado, a gente compra o camarote. Então, eu fazem 2 anos... Os 2 últimos carnavais, eu comprei o camarote da Portela. Foi o carnaval de 2022, eu comprei o camarote. Mas, voltando, o carnaval de 2020, eu desfilei na Mangueira. Foi o carnaval antes da Covid. No desfile das campeãs, a Mangueira tirou 6º lugar, a gente entrou abaixo de chuva, e eu me lembro de passar pela Sapucaí, vários nipônicos e orientais e japoneses, assim, batendo palmas, chamando a gente. Eu passei pro outro lado, fugindo da Covid. Mocita Fagundes, toda de paetê prateado, gritando Miltinho, Miltinho, porque ela tinha visto alguém conhecido, eu tinha visto alguém conhecido no camarote. Bati água, quando terminou o carnaval, eu dei um grito, chega, acabou. E aí, na semana seguinte, já começou todo o giro e acabou. Mas antes disso, eu desfilei na Mocidade Independente, eu desfilei no Império Serrano, desfilei na Vila Isabel, eu desfilei em cima de carro alegórico. Nossa, mas então tu realizou muito teu Muito, sonho. desfilei em cima de carro alegórico. E agora os 2 últimos carnavais, que foi o Carnaval da Redenção, que foi de 2022, que aconteceu em abril, eu fui no camarote da Portela, eu fico hospedado na casa de um amigo que é portelense doente. E esse ano, no carnaval de 2023, eu comprei o camarote da Portela também. E me arrependi que eu não comprei o camarote das campeãs. Porque quando eu fui comprar já não tinha mais. Porque a gente ficou esperando a Portela ficar... E ficar entre as 6, mas ficou em 10º. Sim. Mas aí... E bloco de carnaval eu Sim. frequento desde... Eu fui um dos primeiros a conectar os blocos de carnaval de Porto Alegre com a turma da coluna social. A Cláudia Iosp fazia... Agora me lembrei disso. A Cláudia Iosp fazia coluna social. E aí eu apresentei para ela, eu mandei uma mensagem para a turma do Bloco da Laje, pedi as informações, mandei para a Cláudia, mandei os telefones, e aí depois a Miltinho Talavera está na frente, aí Cláudia de coluna social, né? Boring. Miltinho Talavera está junto no bloco, não sei o quê. Depois eu fui mestre-sala por 2 anos ou 3 anos por Maria do Bairro. Aí quando eu fui trabalhar na DCS, tinha o carnaval da DCS, que sempre fazia um carnaval da DCS, que chamava 3, 4 sambistas, e eu disse, não, vamos chamar Maria do Bairro. Fechamos ali a Olavo Barreto Viana, liberação da polícia, tudo direitinho, compramos cerveja, passista, sambista, carro de... Aí o Fábio Versosa, Rei Momo, já era vivo ainda, contratei a corte do carnaval, chegaram de limusine junto com Suelen Ribeiro, que era a Pampaquete, fizemos um giro ali, a vizinhança veio abaixo, porque onde já se viu no Moinhos de Vento tem um carnaval de rua. Imagina. Mas teve. Que coisa. Até o ECAD bateu para pedir dinheiro. Pedia. Pagamos, tudo direitinho. Ah, que bom. Claro. Eu sei que o nosso papo tá maravilhoso, né? Mas a gente precisa já acabar. Ai,
É triste, né? Eu A sei. gente pode fazer a parte 1 agora. Exato. A gente volta. Essa é a primeira temporada com o Miltinho Talavera no Recontar. Isso. Voltaremos em breve. Ótimo. Mas eu não posso terminar sem falar que tu é uma pessoa muito autêntica. E uma das tuas frases, tu disse que a tua maior qualidade era ser autêntico Lá em e 2006. franco. Sim. Tá? Aspas pra ti. E também é meu maior defeito, porque muita gente não gosta de ouvir a verdade. Esse ainda é o Miltinho. Sim. E agora mais ainda, porque a maturidade e a idade faz um pente fino em muita gente, em muita coisa. E gostou, gostou. Na verdade, eu aprendi a calar a boca agora. Eu aprendi a ouvir. Muita coisa eu aprendi. Continua fazendo terapia? Não. Não faz mais. Não fiz mais. Porque naquela época tu fazia. Naquela época eu fazia. E fazia 10 anos que tu... Eu aprendi a calar a boca e aprendi a ouvir e a ficar. E aí eu tô numa fase já que, como tudo meio que é cíclico e igual, eu tô dando um tempo da noite, eu tô frequentando pouco, porque é tudo meio que igual. E chega uma hora que a gente já fez muita coisa. Então e aí prefiro muito mais comprar uma boa garrafa de vinho e ficar vendo televisão, vendo a minha novela Todas as Flores no Globoplay a cada semana 5 capítulos, entendeu? E assistir as novelas que estão chegando e ver coisas que reprise no Canal Viva. Adoro documentário da época da década de 70, 80, porque eu queria ter sido amigo de Leila Diniz. A tua cara. Mas não sei se eu estaria vivo hoje, entendeu? Nas dunas de Gal Costa eu já teria feito horrores e maravilhas de Colete Moto. Adoro o programa do Bial, porque eu me atualizo com as entrevistas dele, porque ele tem as referências da década de 70 e 80. Semana passada ele entrevistou Toquinho, parceiro de Vinícius, que tem um disco maravilhoso. Sugiro que pegue nos streaming o novo disco de Toquinho, que vale muito a pena. E aí, terminando essa que nós estamos terminando... Não, fica à vontade. Desde 2021... início de 22, eu saí da linha de frente da minha vida digital e virei produtor de conteúdo digital. Então, uma das frentes das organizações Talavera hoje, eu produzo conteúdos de vídeo digital para marcas. Ou um projeto curto ou projetos longos. Ano passado, por exemplo, eu com a Bruna Paulin e mais uma equipe que a gente subcontratou, todo o projeto digital da bandeira do cartão América Express Brasil para a Ogilvy São Paulo. E eu faço muita coisa para Melnick, produtos de walkability, que é entrevistar os serviços e os donos das empresas onde os prédios vão ser construídos para fazer o vínculo entre os novos moradores. E desde março de 2021, eu sou a comunicação e o relacionamento da Zep Filmes. Então, eu trabalho mais com produção de vídeo, produção de conteúdo, do que ser a pessoa de vídeo. Só que agora, trabalhando com muita gente de vídeo, vendo câmera, vendo set, abre, corta, né? Tu vai pra frente das câmeras. Eu vou pra frente das câmeras, mas de uma forma nova que eu ainda não encontrei, mas eu já tô fazendo uns pilotos para poder me treinar, voltando pro vídeo falando. Então tu já pode, quando tu vê o teu programa, já pode... Se quiser ter um braço, até sugeri pra Márcia de ter um Miltinho na rua, invadindo. Teve uma vez que eu criei um projeto para a TV Com, que eu entrava pela porta dos fundos das agências, entrevistava a primeira pessoa, a mulher do cafezinho, e terminava com o dono da agência. Olha aí, ó. Mas aí o projeto estava pronto, aprovado, para entrar no ar, para começar a produzir, trocar a direção da TV Com, 6 meses depois virou Octo. Aí virou o Polvo, que morreu. Mas eu tenho certeza que o Octo era maravilhoso, deixando de passar, só que o Octo entrou muito antes do mundo ser do jeito que é hoje. Se o Octo tivesse esperado um tempinho, teria engatado melhor. Mas eu tenho certeza que a gente vai ainda te ver na frente das câmeras. Claro, em Porto Alegre, entendeu? É peque. É verdade. E eu sou mais de um no corpo só, né? Eu sou Miltinho, né? É verdade. Adorei. Miltinho, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Tu curtiu rever. Foi rápido, mas tu Foi curtiu rápido. rever algumas... E uma coisa, eu achei que ia ter coisas que eu tivesse falado que eu talvez tivesse me arrependido, porque eu sempre falei mais do que devia, entendeu? Naquela época eu falava mais do que eu devia. Muito mais. Agora eu aprendi a calar a boca. Claro que hoje eu não vou calar a boca pra gente ser entrevistado, né? Sim. Mas relê o teu perfil hoje quando chegar. Eu vou reler. Então tá. Louco pra ver isso em cartaz. Aqui, @Miltinho Talavera, obrigado coletiva.net. Seu Farias, Márcia e toda a turma. Então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui, sem antes pedir para vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Até o próximo episódio.